Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, mencionava que todo ser humano tem direito à sua opinião e expressão da mesma. Obviamente, com o tempo e nas mais diversas sociedades, estruturas foram sendo criadas para, de alguma forma, abafar e calar vozes que fossem consideradas incómodas. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, às 22 horas, em emissão simultânea com a Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E todo este mês de novembro tem sido um mês em que analisamos determinados momentos da nossa civilização. E neste caso, estamos a analisar também este artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, que nos diz que podemos dizer aos outros aquilo que pensamos. Mas será isso verdade? Bom, a verdade é que a censura sempre existiu e ao longo dos tempos foi utilizado os mais diversos tipos de palavras para descrever essa censura. Na Idade Média pode ter sido a Inquisição. Na antiga União Soviética era o Glavlit. Ou, por exemplo, durante o tempo em que Hitler esteve no poder, o famoso Ministério da Iluminação e Propaganda, que era liderado por Goebbels. O espectável é que em 2021, quando andamos todos preocupados com o planeta e com a natureza, este tipo de situações estivessem arrumadas, acabadas, definitivamente, e desculpem a palavra, banidas das nossas sociedades. Mas isso não acontece e, se calhar, está pior do que antes. Nas palavras de Laurie Hansa Anderson, ela diz que a censura é filha do medo, mas também é o pai da ignorância. Das duas, uma. Ou andamos todos com muito medo, ou somos todos muito burros. Digo eu, que não percebo nada disto. E a nossa convidada nesta terça-feira, Helena Matos, que foi professora do ensino secundário, é atualmente jornalista, também autora de diversos títulos, e uma pessoa que, ao longo do desempenho das suas funções jornalísticas e também de comentadora, tem apontado muito para uma questão que tem diretamente a ver com os direitos humanos e é precisamente esta cultura de cancelamento que se vai vivendo. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui a conversar connosco. Agradeço. Ontem a doutora Maria José Morgado dizia aqui que, de facto, os direitos humanos é uma utopia, é um sonho que todos nós almejamos, e depois deu uma série de situações que ainda na atualidade de facto se vivem em países do terceiro mundo e não só, onde a liberdade de expressão não existe. Mas nunca pensámos que, de facto, nas sociedades ocidentais pudéssemos estar a viver um medo tão grande de expressar aquilo que pensamos. Sim, o que eu penso, nós temos aqui é que após a queda do muro de Berlim, pensou-se que de facto havia um sentimento quase de fim de história, não é? E aquilo que nós temos hoje, talvez para se perceber o que estamos a viver, é um processo, se quiser, quase de sovietização das nossas vidas, no sentido em que nós temos a convicção que há certas coisas que não devem ser ditas no sentido em que elas podem
nós temos de compor as fotografias, tal como os soviéticos faziam, não é? Temos de fazer de conta que determinadas coisas Aplicar não... filtros. Sim, que determinadas coisas não existiram. Nós rimos-nos durante algumas vezes, ou não percebíamos, não é? Aquelas coisas, não é? Ríamos com aquelas fotografias em que a propaganda soviética ia apagando determinadas pessoas das fotografias. Era um pouco, quer dizer, que era completamente absurdo, quer dizer, como é que eles não se lembravam que o Trotsky tinha estado naquela fotografia Exatamente. ao lado do Lenin. Se quisermos, é um pouco isso que nós temos hoje. Aqui, só que não feito com medo ou com a possibilidade de se parar a uma polícia política, a sede de uma polícia política, ser interrogado, ser torturado, mas sim com outro tipo de pressões, que as pessoas não pois, podem ficar de alguma forma com a sua imagem denegrida, podem passar a ser acusados de ser isto ou ser aquilo, mas quando se faz procura fazer-se uma recomposição daquilo que foi o passado foi o que foi. E, portanto, nós não podemos querer fazer de conta que não, no nosso caso, que não chegámos à Índia, ou que não chegámos àquilo que depois veio a ser o Brasil, ou que a tentativa, por exemplo, de fazer passar o comércio de escravos como uma prática que teve unicamente a ver com as sociedades brancas e católicas ou cristãs do norte da Europa que fazem tráfico de escravos, sobretudo para o continente americano. Quer dizer, a nossa própria história de Portugal prova que isso, quer dizer, que isso foi verdade, mas não é toda a verdade. Nós temos havia a captura aqui nas nossas costas de cidadãos que eram levados para o norte da África, portanto, cidadãos portugueses, por serem vendidos, portugueses, espanhóis, o Cervantes foi escravo, não é? No norte da África. Temos depois de perceber que havia, nessa prática da escravatura no norte da África, outros elementos de negócio, ou outros parceiros de Dentro negócio. das próprias sociedades Sim, nativas. e muitos comerciantes árabes, não é? Que era, sobretudo quem se fazia a intermediação, porque compravam os escravos, depois, reis locais que os capturavam e depois vendiam aos portugueses. Não podemos também fazer de conta, por exemplo, que não vieram para Portugal, por exemplo, escravos japoneses. Não é? Aliás, o Dom Sebastião toma uma posição sobre isso a dada altura. Portanto, não podemos querer fazer do passado aquilo que ele não foi. E aquilo que nós temos neste momento, por exemplo, em relação, referir aqui a questão da escravatura, mas há outros assuntos nos quais se procura fazer um bocadinho como os soviéticos faziam com as fotografias. Primeiro o Trotsky que esteve lá, depois já não dava jeito que estivesse e tira-se. E a dada altura nós temos fotografias de onde desapareceram 4, 5, 6 pessoas, aliás, que tinham sido assassinadas. Ou presas, ou deportadas, ou tinham fugido, como foi o caso do Trotsky, que depois também acabou assassinado. Portanto, aquilo que temos aqui é um processo desse género. Agora, o que é mais interessante neste processo é que ele, se quisermos, é feito com a cooperação das pessoas. No caso soviético também era feito com a cooperação das pessoas, mas com uma forte pressão e um forte terror. Aqui, aquilo que as pessoas arriscam é, se quisermos, são sobretudo questões do ponto de vista social ou profissional, não é? Porque nós vemos, por exemplo, muitos professores universitários a terem, no caso dos Estados Unidos, alguns a serem afastados, outros a terem de mudar muito rapidamente aquilo que ensinavam. No caso de autores de livros, arriscarem ficar sem editora ou... Livros, filmes que estão a ser retirados das plataformas, e daí eu achar interessante até esta frase que diz que a censura é filha do medo e pai da ignorância. Neste momento, não havendo medo em algumas sociedades, o que há é uma profunda ignorância. Nós sabemos também que, obviamente, são os vencedores que contam a história. Normalmente, Sim. a narrativa é dada pelos vencedores. É importante isto. Mas eu, por exemplo, enquanto interessado naquele que foi o fenómeno, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, também olhei para aquilo que era a presença estrangeira na Alemanha e encontrei na história fenómenos que me fizeram sentido para o aparecimento daquilo que foi depois o fenómeno nazi. Sim, os fenómenos não nascem do Exatamente. céu, como se Mas isto calculará. não foi feito porque fui obrigado ou porque não tive acesso à informação. Foi feito porque eu olhei e, na minha postura crítica, fui analisar os factos. Não esperei que alguém me desse o rótulo daquilo. Sim, mas sabe que há aqui também, se quisermos, um efeito, que eu não sei como é que eu hei de designar, mas se quisermos um certo efeito Disney na sociedade. Há uma ficcionalização das coisas. Ou seja, as pessoas têm muita dificuldade em distinguir
a realidade da ficção. Isso vê-se, por exemplo, com a série da Netflix, The Crown, que já houve até pedidos para que fosse avisado que aquilo era mesmo uma ficção. E que não corresponde à realidade em muitos momentos. Portanto, a ficção deve ser livre, as pessoas devem ficcionar o que quiserem. Agora, a questão é que quem vê tem de perceber que está a ver ficção e que não tem de corresponder, e em muitos casos não corresponde mesmo à realidade. E isso acontece muito frequentemente, eu falei aqui do The Crown, mas acontece em muitos outros filmes. O chamado efeito Disney, e que acontece, se quisermos até aí já numa outra área, que é a visão, por exemplo, que as pessoas hoje têm muito dos animais. De facto, os ratos não falam. Quer dizer, o rato Mickey fala, mas é um boneco animado. Os ratos não falam. Não cozinham? Não cozinham, não cozinham de todo, não cozinham. E, por exemplo, aí chama a atenção para a legislação que o PAN levou recentemente à Assembleia da República, na qual procurava alargar o estatuto de animal de companhia a todos os vertebrados. Eu recordo que os ratos são vertebrados. Os ratos, as ratazanas e outros animais similares. Se aquele tipo de legislação for aprovada, nós podemos equacionar que se colocarmos uma ratoeira em casa, que não é uma morte suave para o dito rato, podemos incorrer em 6 a 12 meses de prisão. Já sei que vão dizer não, de modo algum, porque isso depois não se adapta. Claro, pois eu vou ter de provar que tive medo do rato, mas tenho de provar que tive medo do rato. Qualquer um de nós que já teve andanças em tribunal sabe que tudo isto depois implica tempo, implica dinheiro, implica arranjar um advogado. Em Portugal, muito tempo. Muito tempo, muitas idas ao tribunal, muito pedir a alguém, olha, se não te importas, vais ser minha testemunha para provar que eu tenho um pavor ou terrível de ratos. Pois há sempre um que diz, não, ela não tem nada medo de ratos. Já uma vez vi ao pé de ratos, não tinha nada medo de ratos. E, portanto, este tipo de criminalização do cotidiano, se quisermos, mas aqui muito associado a uma visão muito... aquilo que começou por ser uma ficção, de repente as pessoas tomam-no como realidade e acreditam que a vida é aquilo. Quer dizer, se nós... existem... muitas vezes, eu aqui dei o caso dos animais, mas há casos em que é profundamente cruel. Por exemplo, nós temos visões, muitas vezes é muito difícil explicar às pessoas que aquilo que vêem nos filmes não corresponde mesmo à realidade. Por exemplo, a imagem quase naif que existe em relação a alguns países, muitas vezes as pessoas não têm noção, isso nota-se muito agora, por exemplo, nas questões dos debates sobre as questões climáticas, não é? As pessoas esquecem que quando estão a discutir uma transição energética, não se pode discutir uma transição energética de igual modo em países ricos ou em países pobres. Claro. E quando nós temos milhões de pessoas sem acesso a eletricidade, sem acesso a aquecimento no inverno, sem acesso à água potável, nós não podemos estar a falar nos mesmos moldes para todo o mundo. Porque as pessoas têm um bocadinho a ideia, por exemplo, em relação à Índia, quer dizer, de um continente em que as pessoas acordam de manhã a fazer yoga, estão todos em meditação. Quer dizer, não, a vida é dificílima. Muito mesmo. Muito difícil mesmo. E, portanto, se calhar nós não podemos falar de transição energética nos mesmos moldes para todo o mundo. Ou se quisermos, para Portugal, onde as pessoas passam muito frio. Muito frio. Muito frio e muito calor. Eu recordo-me, creio que não me recordo quem era o convidado, mas eu, no monólogo inicial, tinha sido notícia no dia anterior que Portugal era o segundo país com maior penetração de banda larga na Europa, só suplantado pela Suécia. E eu, como tenho familiares na Suécia e na Noruega, disse sim, mas eles no inverno estão de calções e t-shirt dentro de casa com temperaturas negativas e nós temos que nos abraçar ao router para ter algum calor. Sim, por exemplo, a fatura energética, a conta de aquecimento na Noruega é muitíssimo mais baixa do que em Portugal. Portanto, nós pagamos um preço elevadíssimo para conseguirmos aquecer as nossas casas e cabe perguntar se, para lá daqueles anúncios ribombantes sobre a descarbonização, o que é que... E calcula-se que o peso de Portugal, não é? Nas emissões é ínfimo. Quer dizer, um país que simultaneamente regrediu na questão da reciclagem,
neste momento. Não temos praticamente parâmetros sobre a qualidade das águas dos rios. Temos algumas vezes algumas indicações, por exemplo, sobre o que está a acontecer no Tejo com as descargas de alguma indústria, mas são porque muitas pessoas locais vão pondo vídeos online. Cidadãos que não têm condições, se calhar, para adquirir automóveis com modelos mais e depois avançamos para essas coisas muito da descarbonização, e tem-se uma visão, se quiser, quer dizer, do maior egoísmo social sobre a deslocação. Uma pessoa sem um automóvel não consegue estar inserida no mercado de trabalho, levar os filhos à escola, em algumas regiões de Portugal. Não vamos acreditar que alguém que vive, por exemplo, no Lisboa e Vale do Tejo, não é? E que trabalha numa determinada vila, tem os filhos na escola noutro local, tem de fazer todos os dias aproximadamente entre tudo isto 100 km, 90 km, não vamos achar que o vai fazer de bicicleta, pois não. Portanto, essa visão da bicicleta é muito interessante em Lisboa, nas avenidas novas, na Avenida da República, a Avenida 5 de Outubro, a Avenida de Berna, ou seja, os quarteirões mais caros da capital. Quando nós passamos para outros locais, para outros locais de Lisboa e para outras zonas do país, aquilo que temos de perceber é que temos de ajudar aquelas pessoas, muito provavelmente, quer dizer, até logo por uma questão, nem sequer há postos elétricos para carregarem os automóveis. Quer dizer, colocá-los nas suas próprias casas, isto é caro. E depois temos de perceber uma outra coisa, que é também, se quisermos, uma visão muito cinéfila disto, e que é que existem soluções perfeitas. Não existem soluções perfeitas. Não existem soluções sem impacto. Aliás, todos os animais têm impacto. Portanto, quando se vem com aquela ideia do zero, quer dizer, o zero, Sim, o zero é a morte. O zero é a morte, claro. não é? O zero é a morte. E, portanto, tudo isso, esta ideia de que no fim são felizes para sempre, não existe. Já que estamos a falar disto, a solução, aparentemente, e segundo uma análise assim a priori, também não vai diminuir as desigualdades, antes pelo contrário, vai aumentar as desigualdades, porque tal como a Helena estava a dizer, existem países que têm a necessidade absoluta de continuar com o carvão. Sim, quer dizer, é muito difícil dizer à Índia, por exemplo, não é? Que não vai poder usar carvão durante algum tempo. Por outro lado, também temos de pensar que os acordos negociados muitas vezes deram um estatuto a determinados países que já não é o seu estatuto hoje. Estou a pensar concretamente no caso da China, não é? Portanto, durante muito tempo tratou-se da China quase como se fosse um país em vias de desenvolvimento, quando hoje é, sem dúvida, uma grande potência mundial. Portanto, temos de entender do que é que nós estamos a falar. Por outro lado, também temos de perceber o seguinte: quando nós estamos a ideia de que existem soluções, nós devíamos saber o suficiente de história para saber que as soluções perfeitas são profundamente desumanas. Aquilo que se entendeu no passado muitas vezes como a perfeição, ou o aperfeiçoamento, seja social, seja racial, resultou nos maiores crimes e nas maiores calamidades da nossa história. E aquilo que nós temos aqui muitas vezes é esta ideia de que existe uma solução perfeita. Por exemplo, na questão que se apresenta como não tendo impacto da chamada mobilidade elétrica. É maravilhoso, os automóveis elétricos, tudo muito bem. Sim, mas a eletricidade vem de onde? Portanto, temos de perceber, nós compramos eletricidade, nomeadamente, compramos eletricidade à França. E aí, essa eletricidade é produzida em centrais nucleares. Nós temos de ponderar. Nós queremos mais centrais nucleares. Não estou a dizer... Sim, já vivemos o tempo em que o nuclear era o demónio da coisa, não é? Neste momento, nós, quando fazemos uma opção pela eletricidade, também podemos estar a fazer uma opção pelo nuclear. É mais seguro nas democracias e hoje em dia é considerado muito seguro. Está resolvido o problema dos resíduos? O que é que se faz com os resíduos do nuclear? Não estou a dizer que não se opte pelo nuclear. Estou a dizer, tem de se perceber que todas as opções, portanto, esta ideia muito mirífica que nos é vendida, que existem soluções perfeitas, não existem soluções perfeitas. Eu não quero ir para a vacina, mas foi quase assim que a vacina também foi apresentada. Porque existe, da parte das autoridades, quase que um interdito. Um dos problemas dos governantes é quando resolveram também ser populares no sentido telegénico do termo. Aquilo que nós temos como grandes líderes eram pessoas insuportáveis, com feitios muitas vezes
insuportáveis. Eu estou a pensar agora aqui, se quisermos, podemos pensar aqui em figuras mais consensuais, vamos pensar, sei lá, no Churchill ou no de Gaulle. O de Gaulle era um homem com um feitio terrível. É muito interessante que os franceses vão para eleições e os franceses, que são neste momento um Estado com muitos problemas, têm uma noção de aparato das coisas e então vários dos candidatos a candidatos em França têm ido à pequena aldeia, que era a pequena aldeia do de Gaulle, onde ele está enterrado. E preferem várias declarações, tudo aquilo tem um simbólico muito interessante. Mas o de Gaulle era um homem com um feitio terrível, mas terrível. Quer dizer, não era... Ele foi, sem dúvida, um homem que teve resultados eleitorais extraordinários em França. Mas temos de perceber que nunca foi a popularidade no sentido de ser popular ou simpático hoje em dia. O próprio Churchill, Bem, como a Helena disse, se não fosse a esposa dele a falar com ele, creio que mais ninguém dos assessores sequer dava ideias. Bem, o Churchill não passaria no crivo hoje em dia de nenhum partido para ser um candidato. Nem das redes sociais, não, provavelmente. Nem de nada. Tanto que ele ganha a guerra e depois perde as eleições. E temos de perceber que um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é esta necessidade dos nossos líderes, que penso que as suas assessorias de imagem lhes terão de ser user-friendly. Sim, de serem populares. Se quisermos, no limite, nós temos isso com o nosso Presidente da República, que aí não é uma questão de assessoria, é uma questão de natureza própria. Mas a popularidade pode ser... acredito que seja muito reconfortante para os próprios, mas para os povos não é necessariamente aquilo que os serve melhor. E esta incapacidade de explicar que tudo tem um lado que não é, quer dizer, que não é, nunca nada é 100% bom, tem-se tornado cada vez mais difícil. Seja, por exemplo, em relação às vacinas, no caso aqui estamos a falar de Covid. Houve quase que a necessidade de dizer não, existe um procedimento mágico. Não existem procedimentos mágicos. Em nada. Por exemplo, veja o caso, que me parece ser dramático, passando nós todos os dias a ser rodeados de direitos disto e direitos daquilo, nós temos em Portugal um problema terrível. Eu penso que no século XX, a segunda metade do século XX, a primeira metade do século XX, teve outros problemas. A segunda metade do século XX foi muito marcada por uma coisa que foi a guerra no então ultramar. Para lá, num regime que não tinha propriamente uma saída política e, portanto, há ali, a certa altura, sempre um elefante no meio da sala para resolver, que era a questão da guerra. E era um bloqueio, de facto. Nós temos, neste momento, outro bloqueio, que é a segurança social. Porque nós poderemos considerar que estamos perante um bloqueio quando temos algo que é quando as gerações que estão no poder tomam compromissos que não as vão afetar propriamente a elas, mas que vão afetar as gerações futuras. Uma guerra, em geral, é isso, sobretudo se for uma guerra de longa duração. Uma guerra, geralmente um compromisso tomado por gerações que fisicamente já não estão elas na guerra, ou que estão, quer dizer, chefias militares, mas menos, e é um compromisso que nunca se sabe quando é que vai acabar, por isso é que se procura sempre dizer que é uma guerra rápida. Mas sabemos que as consequências... Mas as consequências são, sobretudo, para ser vividas pelas gerações futuras. Não estou a falar se as guerras são justas, são injustas, mas serão justas, necessárias ou não, mas estou a explicar em termos de compromisso. Aquilo que nós temos hoje com a segurança social é exatamente a mesma coisa. Felizmente não morre ninguém, mas alguns vão ter velhices muito difíceis, que é uma outra forma de morte bastante dramática. O que é que acontece? A segurança social, ao contrário daquilo que os nossos políticos dão pouca imagem, ninguém tem lá a sua contazinha, o seu cofrezinho com a sua contazinha. O dinheiro que entra na Segurança Social sai todo imediatamente e já não chega. O que quer dizer que as gerações que estão hoje a contribuir para que as atuais gerações tenham reformas, subsídios, rendimentos disto e rendimentos daquilo, estas gerações que estão a pagar isto, até por causa da questão do declínio demográfico, porque somos cada vez menos, e certamente não me venham com a conversa da imigração, porque nós não vamos reinventar a escravatura. Portanto, esta ideia de que vamos arranjar uns imigrantes para nos pagarem a segurança social
Quer dizer, então e depois não vamos ter de dar reformas a esses imigrantes? É por isso que a China já implementou políticas, Pronto. porque já conseguiu antever isso. A própria China já... É uma ideia que me parece, quer dizer, desde que os barcos negreiros levavam gente para o Brasil, não se viu uma ideia mais extraordinária. Ou seja, então nós vamos buscar imigrantes, claro que eles fazem entrar dinheiro na Segurança Social, porque são novos, não estão doentes, trabalham e descontam. Mas quer dizer... Daí a mudar a demografia de um país... e depois não se paga reformas a esses imigrantes? Bom, Bem, eles descontam. os que cá ficarem, porque alguns abrem logo os olhos e vão imediatamente para outros mas países. os anos que estão cá a descontar, eles têm de ter direito, tal como os portugueses Claro. que emigraram para a Alemanha, para a Suíça e para a França também tiveram. Quer dizer, então, como é que é? Estas pessoas só pagam, não recebem? Quer dizer, o corpo deles não é como o nosso, não lhes dói, não envelhecem? Quer dizer, portanto, vamos lá ver. Aquilo que nós temos é, todos os governos sucessivamente dizem-nos que está resolvido o problema da segurança social. Sobretudo, se forem governos socialistas, dizem logo, está resolvido o problema da sustentabilidade da segurança social. Está resolvido uma ova. O que se faz é sempre procurar não afetar os rendimentos atuais e atirar mais para a frente as consequências disso. Nós temos neste momento estudos da OCDE que falam, quer dizer, em Portugal, e não só da OCDE, quer dizer, a perda de rendimento das gerações futuras, em termos de pensão, irá ser no valor de 30% a 40%. Portanto, as pessoas pensem hoje quanto é que estão a ganhar e pensem que vão ter, quando forem velhas, de viver com menos 40%. E depois pensem que a velhice, de facto, das pessoas... A velhice, nós vivemos mais, mas gastamos muito dinheiro. Sim. Porque a medicina sai-nos muito cara. E, portanto, vamos pensar... isto é um bloqueio. O regime tem um bloqueio nesta matéria. Não se consegue que os líderes políticos falem sobre isto. E, entretanto, alguns andam entretidos com histórias que em nada mudam os problemas estruturais de Portugal. Nós vamos aproveitar este momento, vamos até aos nossos direitos e deveres, depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já. Sabia que cada cidadão tem direitos fundamentais? Sabe quais são? Estes direitos dizem respeito à vida e ao dia-a-dia de cada cidadão, não só em Portugal, mas na Europa e no resto do mundo. À luz da Constituição portuguesa, existem duas grandes categorias de direitos fundamentais: liberdades e garantias, as quais dizem respeito à liberdade, segurança da integridade física e moral e também propriedade privada. Em geral, diz respeito à vivência numa sociedade democrática. Os direitos fundamentais também dizem respeito a direitos económicos, sociais e culturais, ou seja, o direito ao trabalho, à habitação, à segurança social, ambiente e também qualidade de vida. Estes direitos dependem da existência de condições sociais, económicas ou até políticas para os efetivar. O Estado tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais e de tomar medidas para os concretizar. Consulte os seus direitos na Constituição da República Portuguesa. De volta ao nosso estúdio, a nossa conversa com a jornalista e a autora Helena Matos, voltando, e obviamente acaba por tudo estar ligado, porque direitos humanos, tal como vimos neste nosso segmento, realmente é a possibilidade também de ter uma vida condigna e ter a sua vida económica estabilizada, obviamente. Quem não trata bem o seu dinheiro, também a culpa não é do Estado. Mas aquilo não é? que nós temos, desculpe interrompê-lo, aquilo que nós temos tido nos últimos anos é um alargamento do conceito daquilo que era tradicionalmente considerados os direitos humanos para uma outra coisa, que é uma coisa é eu achar que tenho direito a ter uma habitação, ou seja, ninguém me pode proibir de eu ter uma casa. Quer dizer, e foi nesse sentido que se consagrou o chamado direito à habitação. Não, nenhum de nós pode ser proibido de ter uma casa. Outra coisa completamente diferente é considerar-se que os Estados têm a obrigação de assegurar uma casa a todas as pessoas ou às pessoas que não tratam de ter uma casa. Mas aquela visão, a visão liberal de deixar o mercado tratar tudo também é perigosa, porque
o mercado muitas vezes é controlado também por abutres que especulam. Bem, no não caso das casas, em Portugal, somos a prova contrária, ou seja, o mercado de arrendamento em Portugal é de minúsculos proprietários, geralmente são proprietários de uma habitação ou um ponto qualquer coisa. Portanto, nós somos precisamente ao contrário. Portanto, em alguns países isso poderá acontecer, aqui certamente que não. Ou se quisermos, no limite do maior absurdo, a tentativa de consagrar o direito a um clima estável faz tanto sentido consagrar o direito a que a terra não treme. Eu nasci em 1961, portanto eu vivi o tremor de terra de 1969 e lembro-me perfeitamente. E realmente eu gostaria que se consagrasse o direito a que a terra não há de tremer, porque é uma sensação horrorosa. Horrível. Mas sabemos que isso não é possível. É a mesma coisa que o direito a um clima estável. Quer dizer, o clima não é estável. E, portanto, consagrar o direito a um clima estável é apenas abrir a porta para que, à conta do chamado direito a um clima estável, sejam consagradas uma série de legislação, por exemplo, que vai servir para aumentar o peso do Estado no controle da economia. Ou, se quisermos, e agora para chegar àquilo que sei que é um assunto que lhe é caro, por exemplo, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. E, de repente, nós temos a ser instituído no seu célebre artigo 6º o Estado a decidir por mim o que é verdade, o que não é verdade, o que é que eu posso ver, o que é que eu não posso ver, o que é que eu... Desculpem, mas só tem... Todas as censuras nascem no sentido de proteção. Não se vai dizer às pessoas, que estou a falar do século XX. E XXI. Não se vai dizer às pessoas, não, o senhor não lê isso porque o governo não quer que leia. Não, nunca é. A censura está a proteger da mentira. E é isso que nós temos aqui. Portanto, estes direitos humanos da era digital, quer dizer, na prática são o dever de só lermos, ouvirmos e sabermos aquilo que o governo entende. Eu acho que nós, ao longo da história, das duas uma, ou não percebemos a história, ou realmente esta disnificação da história é preocupante. Estes ciclos de queima de livros ou de retirada de livros foi visto na Revolução Cultural, foi visto depois na Rússia, foi visto durante a época nazi. Nós vemos que nunca levou a nada de bom e, no entanto, deixamos que seja esta multidão que anda a vaguear, às vezes pela internet, de opinadores de tudo e mais alguma coisa, a fazer, por vezes, o trabalho de estruturas que estão definidas, como os tribunais e os juízes. Isto também é uma perversão da democracia. Repare, já tudo aconteceu. As sociedades podem reagir de forma diferente. Por exemplo, muitas vezes nós hoje insurgimos, ou espantamos-nos muito com a intolerância nas universidades ocidentais. Houve sempre uma grande intolerância, estou a falar do século XX, uma grande intolerância nas universidades ocidentais. Algumas vezes que levaram a coisas negativas, outras vezes encontraram pela frente sociedades que os mandaram esperar um bocadinho, quer dizer, trataram aquilo como, se quisermos, umas efervescências mais ou menos juvenis. Por exemplo, nos anos 70, em França, os jovens franceses invadiram umas salas de cinema e partiram para lá umas coisas, quando entenderam que existiam uns filmes, estou a falar, jovens franceses maoístas, que haviam uns filmes que iam denegrir a imagem daquilo que eles tinham como sendo o paraíso na Terra, que era a República Popular da China. Aquilo que nós temos agora é que outros jovens, noutras universidades, partem umas coisas, só que entende-se que eles têm razão. E as universidades entendem que devem adaptar os seus currículos e que devem tirar a estátua não sei de quem e que devem alterar os programas. Nós, neste momento, vivemos, e são coisas que acontecem de vez em quando, momentos em que as sociedades não reagem assim tanto à perda de liberdade. Tem-se a ideia que as sociedades, quando há alguns mitos benignos, um é que os povos, se forem mais cultos, não apoiarão projetos totalitários ou autoritários. Bem, quer dizer, eu lamento informar, mas os alemães não eram propriamente... Sim. Mesmo o grupo de generais que esteve à disposição do Hitler era do melhor que existia da escola prussiana. Mas os generais eram bons, mas a questão é que o povo também não era propriamente analfabeto, não é?
Pronto, portanto, esta ideia de que um povo, se estiver. É muito importante que esteja alfabetizado, até para esse povo viver melhor e Aliás, ter acesso a mais é por coisas. isso que estamos a ser ultrapassados por alguns países da Europa, da antiga Europa de Leste. Pronto, exatamente. Agora, se desenvolvem determinadas competências e acreditamos, ou pelo menos eu acredito, que essas maiores competências permitem a nações que ficaram destruídas reerguerem-se com surpreendente facilidade, como nós vimos, nomeadamente na Europa, com o caso da Alemanha, ou no Oriente com o Japão. Portanto, as competências, um povo com competências tem certamente maior capacidade de reconstruir e de construir a sua vida. Não quer dizer que isso o impeça de fazer péssimas opções. Isto, na minha opinião. Portanto, este mito que um povo, se for muito alfabetizado ou muito informado, não vai fazer mais opções, parece-me que não será tanto o caso. A outra convicção que temos é que as universidades são locais de tolerância. Não são. Não são, nem necessariamente têm de ser. E muito frequentemente não são. O que tem é de haver nessas universidades espaço para que os intolerantes se manifestem, mas para que os tolerantes também. E aquilo que nós temos neste momento é uma hegemonia em algumas universidades e que estão a chegar a pontos mais complicados, que é a alteração. Uma coisa é fazerem umas sessões, Alguém que vai lá falar, e tal, um workshop, ou o que quer que seja. Outra coisa é começarmos na alteração curricular. E aí as coisas são complicadas, porque já estamos quase na fase em que temos de dizer, quer dizer, nós todos aprendíamos a história, não é? Do que tinha acontecido ao Galileu, por causa da questão da Terra que andava à volta do Sol, e como ele foi perseguido, e tudo isso. E nós, neste momento, quer dizer, não estamos a pôr em causa as órbitas celestes, mas estamos a pôr em causa uma verdade elementar, e que é que existem, por exemplo, homens e mulheres. E neste momento nós transformamos o comum saber algo que não tem fundamentação científica, que é a identidade de género. E a identidade de género que é biológico. Aquilo que nós temos é que a ideia de que as pessoas vão construir o seu género é uma construção social. É uma construção social, é um assunto interessante do ponto de vista, se quisermos, da análise sociológica, mas nós não podemos, à conta, é como se nós, de repente, achássemos que agora, e isto está a acontecer, não se pode dizer que existem homens e mulheres, temos o masculino e o feminino, e aí é a mesma coisa, quer dizer, quando no passado se achou que não se podia dizer que a Terra andava à volta do Sol. Porquê? Porque se dizendo que a Terra andava à volta do Sol, desconstruía-se toda uma determinada forma de entender a mundivisão e a questão da criação e tudo isso. Aquilo que temos agora é, como a realidade biológica desconstrói esta visão social, a realidade biológica está a ficar mais ou menos interdita. E já vamos tendo, inclusive, comediantes a ter problemas com isto. Comediantes, não é? Um dos mais conhecidos ultimamente foi na Netflix, creio que o Dave Chappelle fez um comentário desses. Sim. E imediatamente começou a ser... Não foi cancelado ainda pela Netflix, mas nas redes sociais saltaram logo estas hordes de radares do politicamente correto e do cancelamento de cultura. Sim, e aí as pessoas têm também, a certa altura, de fazer escolhas, não é? Eu acho que muitos desses artistas, é claro que as pessoas, isso afeta-lhes o seu mercado de trabalho e, portanto, sentem-se sentem-se coagidas a reverem aquilo que tinham dito. Notamos também muito isso em determinadas empresas, por exemplo, a questão das empresas, por exemplo, os grandes gigantes do têxtil, a sentirem-se coagidos, mas aí, se quisermos mais do ponto de vista político, com a República Popular da China, para tirarem certo tipo de referências ou de preocupações que têm noutros mercados. Portanto, temos
temos de perceber que é uma questão de escolhas. Mais... Mas escolhas do próprio, e Helena, enquanto jornalista também, nós devemos viver sem o medo de expressar aquilo que queremos e também sem a autocensura, que se calhar é uma das piores formas Sim, como é de óbvio, censura, não é? Claro, mas E queria só mencionar este caso que para mim é importante, alguém de uma geração que eu conheci, o John Cleese, que era dos Monty Python, que vê vários episódios do Fawlty Towers a serem cancelados por causa do Manuel, que era o empregado mexicano, ou lá o que era. Nós nos ríamos também do Manuel. E o John Cleese, que já disse que nunca mais põe os pés em Cambridge, na Universidade de Cambridge, uma das mais conhecidas do mundo, porque depois de lá ter ido alguém que parodiou sobre o Hitler, eles cancelaram essa pessoa e ele imediatamente disse, então eu também não ponho os pés. Está na altura de começar realmente a fazer essas coisas, mas também ser verbal, sim, tem vocal. De ser, tem de ser verbal, tem de ser escrita. E o que vai acontecer, penso eu, dentro de alguns anos, agora é tudo muito rápido, portanto não vou augurar quantos, é que muitas das pessoas que agora foram mais estrepitosas nestas indignações vão aparecer como vítimas. E vão aparecer como vítimas da cultura de cancelamento, dizendo que também elas foram canceladas ou que foram coagidas. Se quiser, isto é, em parte, ou uma parte do que acontece com o movimento do Me Too. As mulheres foram... Não há praticamente uma mulher da minha geração não tenha sentido o assédio sexual, que não tenha sentido observações, que não tenha, em local de trabalho, percebido que tinha de se esforçar um bocado mais. Tudo isso é absolutamente verdade. E depois, quando passamos para outro tipo de trabalhos, as coisas podiam ser muito mais complicadas. Mas muito mais complicadas. Agora, uma coisa é estarmos a falar de miúdas novas, de mulheres em situação de grande precariedade económica, de pessoas que não conseguiam arranjar trabalho, de pessoas muitas vezes que não percebiam até a língua, porque eram estrangeiras, o que é que lhes estava a acontecer, não percebiam os costumes, os hábitos, tudo isso, muito bem. Mas aquilo que nós encontramos, por exemplo, muito em Hollywood, ou até em França, são pessoas que, a dado momento, tinham mais que meios, estou a falar de atrizes, para denunciar o que estava a acontecer. Não é? Mas não denunciaram e nós temos essas pessoas agora a criticarem imenso certos produtores e realizadores. Mas a verdade é que quando vamos ver os anos em que elas dizem que as coisas aconteceram, estavam sorridentes, amorosas, beijoquinhas, fofoquinhas, todas ao lado destas mesmas pessoas. Naquela altura, elas não eram menores, eram mulheres adultas, eram ricas, eram poderosas, podiam ter denunciado ou podiam simplesmente ter mandado bugiar. Que se calhar era o mais fácil, teria sido o mais óbvio e direto, não é? Portanto, aquilo que nós vamos ter, eu penso que vai ser, se quisermos, dentro de algum tempo, exatamente a mesma coisa. Ou seja, muitas das pessoas que agora se indignam muito com o comediante que faz um número, ou porque tem um problema racial, ou porque tem um problema cultural, ou porque não sei quê, ou porque é o Hitler, ou porque é o Stalin, ou porque é não sei quê, depois, dentro de alguns anos, vão fazer como se não tivessem estado aqui. Porque uma das coisas que geralmente acontece a estas pessoas que adquirem este estatuto, se quisermos, de controlador do pensamento dos outros, é que não, fazem de conta que não têm passado. São muito desmemoriadas. E, portanto, por razões profissionais, eu leio muitos jornais antigos. E uma das coisas extraordinárias, seja em relação a pessoas, por exemplo, em relação ao Estado Novo, sobretudo em relação a Salazar e também ao Marcelo Caetano. Há alguns que nós depois chegamos ali a 75, mas este homem é o mesmo que escrevia estas coisas. É que, note-se, a censura cortava, a censura em Portugal cortava, mas a censura não escrevia. Portanto, nem mandava escrever. Portanto, como é que é? Então, mas ele dizia isto naquela altura? Disse porque quis, quer dizer, ninguém o obrigou. Não é? Houve pessoas que não escreveram aquelas coisas sobre o brilhante pensamento do Sr. Presidente do Conselho, sobre a extraordinária clarividência do Sr. Presidente do Conselho. E depois, em 75, estavam anti-salazaristas. A mesma coisa, por exemplo, se quisermos, em relação ao comunismo. Eles escreveram que se fartaram sobre os amanhãs que cantavam e não eram camponeses do Kosovo que não sabiam o que era a União Soviética. Sabiam ler em francês e inglês, sabiam o que era o Gulag, sabiam o que tinha acontecido na Checoslováquia, sabiam o que aconteceu na Hungria.
sabia que as pessoas sabiam, quer dizer, é como os alemães, sabiam que as pessoas eram levadas para uns campos, e depois desses campos saía fumo, quer dizer, o que é que acontecia? Não podem dizer que não sabiam, viam as pessoas nos comboios a serem levadas, e depois, mas aqui, em relação a isto, depois, quando cai o muro de Berlim, aparecem a dizer que tinham sido enganados. Quer dizer, como é que uma pessoa que é formada, licenciada, que viajou por esse mundo fora, vem dizer que o comunismo os enganou? Ao menos assumam. Pois, exatamente. Muito poucos o fizeram. Assumam que foi a escolha delas e era o que naquela época eles pensavam. Exatamente. Eu honestamente... Todos nós fazemos escolhas disparatadas na vida, completamente. Não é? Aliás, eu costumo inclusive dizer que se eu tivesse uma máquina de tempo, ia logo trocar uma série de moedas que é para viajar atrás no tempo e obviamente fazer outras opções enquanto jovem e já mesmo enquanto adulto para que realmente a vida corresse de outra forma. Mas aquilo que nós vamos vendo também é, de facto, que há um extremar de posições e vemos que muitas vezes, apesar de em algumas situações ser válido, como no Me Too, em algumas situações ser válido o argumento, aquilo que acontece é um ódio tal que parece aquela época da perseguição aos comunistas em Hollywood. É o ódio, muitas vezes sim, muitas vezes é o ódio ao que se foi, não é tanto o ódio, ou seja, em tudo aquilo muitas vezes existe a necessidade de se exorcizar a triste figura que nós fizemos e não tanto os crimes que o outro praticou sem qualquer prejuízo de os ter praticado. Por exemplo, isto acontece, uma das figuras passando aqui para a Europa, um homem que podia ter sido presidente de França, que teve um perfil técnico muito interessante, que era o Dominique Strauss-Kahn, não é? Toda a gente, que é presidente do FMI, até que depois é preso. Depois é preso naquelas circunstâncias. Quer dizer, quando se vai ver que toda a gente naquela família política dos socialistas franceses, e não só, sabia o que é que o Strauss-Kahn fazia. Não é? Portanto, e depois, e agora vamos fazer de conta que não sabiam. Não, sabiam, foram coniventes, sabiam. Em alguns poucos casos houve de pessoas que denunciaram aquilo e, sobretudo, que lhe fizeram frente. Faz-me lembrar a nossa época socrática, não o filósofo, o também, talvez o engenheiro, não sei se... Sim, se quiser. É um caso, é um caso. Eu comentei algumas vezes com pessoas, com algumas pessoas, que isto vai acabar comigo e mais alguns que estivemos... Porque eu fiz jornalismo de ambiente e, portanto, o nome de José Sócrates não me era de modo algum desconhecido. Conhecia-o e a certa altura havia questões, sobretudo relacionadas com o aterro da Cova da Beira, que levantavam questões em relação ao perfil daquela jovem promessa do Partido Socialista e que depois veio a assumir. E é um dos processos mais vergonhosos existentes em Portugal. É como pessoas que estiveram com José Sócrates, que beneficiaram da situação de José Sócrates, que lucraram com o seu percurso político, que de alguma forma denegriram quem levantava questões sobre ele e depois se desembaraçaram da criatura como se nada daquilo tivesse acontecido. Portanto, muitas vezes, estas pessoas que vivem em constante revisionismo da sua história têm essa capacidade de fazer de conta que não estiveram lá. É uma amnésia seletiva, não é? Sempre. Por isso é que eu lhe digo Desculpe, Helena, incluindo o nosso atual Primeiro-Ministro, que diz que já disse tudo o que tinha a dizer em 2016. Quer dizer, como se não houvesse mais dados. Eu creio que é grave que o Partido Socialista não tenha feito um exercício, se quisermos, de alguma reflexão sobre como é que foi possível um partido, porque não é um pequeno partido, é um partido matricial da democracia portuguesa. Como é que foi possível um partido não é ter escolhido José Sócrates para ser seu líder, porque nessa altura as coisas eram, e de facto ele tinha um perfil forte. Mas ter permitido a estrutura? Como é que uma estrutura dessas permite, a certa altura e contra toda a evidência, que ele continuasse na liderança? Não estou a dizer que existam... Não são as coisas de matéria judicial, são as
coisas processuais, normais, A própria moral e sim, ética a questão, também. exatamente, portanto, não, porque a questão de que a nossa vida se vai resolver nos tribunais é uma das coisas mais É perniciosas mais um mito. que entrou na Helena democracia Matos, portuguesa. muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Muito obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, amanhã vamos estar de volta aqui à Curiacos TV e à Rádio Vida às 22 horas. Boa noite, até amanhã.